Graça e paz, meus irmãos, que Deus abençoe você, sua família, que Deus abençoe você no lugar onde você está, seja no seu trabalho, seja indo para lá, seja em casa, nesse tempo, dia domingo, ou no lugar que você estiver, escutando também no Spotify ou assistindo o vídeo no YouTube, no Facebook. Que Deus possa usar esse tempo aqui para estar falando o seu coração, como Ele falou ao meu. Eu quero lembrá-los que maio é o mês da família e nós, como igreja, também não queremos passar isso batido e aproveitar esse tempo para a gente refletir sobre a importância da família nos tempos de crise nos quais nós estamos vivendo hoje. Eu espero, do fundo do meu coração, que o Senhor possa falar por meio dessa palavra e encorajar você a olhar para o seu lado, olhar para as pessoas que o Senhor tem colocado na sua vida, e tanto aquelas pessoas que têm uma família, vamos dizer assim, completa, pai, mãe, aqueles que têm só irmãos, aqueles que talvez estão longe, como às vezes é o meu caso. Hoje, graças a Deus, Deus colocou uma pessoa do meu lado. Mas sempre a gente sente saudades daquelas pessoas que realmente fizeram parte da nossa história, fazem parte da nossa história. E como que nós devemos, ou como nós vamos valorizar essas pessoas que Deus colocou ao nosso lado hoje, que também são a nossa família, os nossos irmãos em Cristo, pessoas que também fazem parte da família de Deus. Queria pensar sobre família contigo e para isso queria orar primeiramente, pedindo que o Senhor nos guie nesse dia, nos guie em tudo que temos para estudar, para pensar, para considerar juntos. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Amado Deus e Pai, nós queremos nos colocar nesse momento diante da Tua presença, fazer isso de todo o coração, pedir que o Senhor fale a nossa alma, fale ao nosso coração, fale ao nosso espírito, Senhor, nesse tempo de tanta necessidade, Senhor, de esperança, tanta necessidade, Senhor, de compaixão, misericórdia, amor, gratidão, espírito de amabilidade, sensibilidade uns para com os outros, Pai. Pai, maio é o mês da família e nós queremos refletir, Senhor, nesse momento, essa instituição que o Senhor criou, Pai. Essa instituição que veio para suprir muitas necessidades nossas e nos ajudar também, Senhor, no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento e na nossa maturidade. Que o Senhor nos abençoe, Pai, nesse dia, nos dá muita sabedoria de parte do Teu Espírito Santo e nos ajuda a compreender a Tua palavra, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Família tem o seu valor. Família tem o seu valor no meio das lutas, no meio das dificuldades. E ela tem um papel crucial na vida de um homem, de uma mulher, na vida de um indivíduo. E esse papel é que ele forma as nossas atitudes e o nosso caráter, ou dá princípios para o nosso caráter que virão a se tornar visíveis ao longo da nossa vida, né? Temos sempre a tendência de achar de que o que os outros têm é melhor. Quem de nós não conhece já aquela frase, né? A grama do vizinho sempre mais verde. E muitas vezes, quando olhamos também para pessoas que Deus coloca ao nosso lado, tem gente que faz comparações. Nossa, olha essa família como é completa, nossa, como eles se complementam, como eles se ajudam, como eles são unidos. E a gente só fica olhando para essas coisas e não muitas vezes valorizando aquilo que o Senhor colocou do nosso lado. Muitas vezes temos que lidar com pessoas difíceis em casa, lidar com pessoas difíceis nos nossos relacionamentos, e talvez não só em casa, mas em toda a família, né? Tem muitas pessoas que não se levam muito bem, mas o resultado de ter uma vida em família, de fato, é muito visível na formação do caráter dos indivíduos. Eu queria pensar um pouco isso, porque isso tem tudo a ver com a maneira que nós lidamos com os nossos problemas em meio às crises. Muitas vezes, a maneira que um pai ou uma mãe lida com a crise vai ser muito uma escola para o filho, que enxerga a vida deles como um exemplo
em meio a situações que ele enfrentará ou enfrenta no seu dia a dia. Que importância tem isso na vida de um ser humano, né? Ninguém é feliz pisando sobre a sua família. Outro ponto que queria colocar aqui para a gente pensar. Muitas vezes as pessoas também se fecham nas suas metas, nos seus alvos, e o individualismo toma conta ainda em meio aos relacionamentos familiares. Muitas pessoas querem atingir os seus alvos, as suas metas, e a todo custo, e muitas vezes esse custo é muito grande, porque a família se torna nada mais que uma alavanca para levar a pessoa para onde ela quer. Só que quando ela talvez chegue lá na frente e olhe para trás, talvez não está mais os filhos, não está a mulher, não está o marido, não estão os irmãos, não estão pessoas que talvez nesse momento estariam comemorando com você ou com ele, vamos dizer assim, ou com ela, aquelas metas que nós tantos queremos atingir. Relacionamentos familiares atualmente sofrem por conta do individualismo e da necessidade que cada um tem da sua própria realização. Esse mundo vive voltado ou volcado, vamos dizer assim, para as pessoas que vivem ensimismadas. Cada um corre a sua própria carreira, cada um busca o seu próprio desenvolvimento, mas a que custo? O individualismo toma conta realmente da nossa realização pessoal. Homens e mulheres, até casados, lidam com as suas frustrações e dificuldades, tentando descontar um no outro a incapacidade que muitas vezes se tem para, entre aspas, sair adiante. Um homem ou uma mulher, muitas vezes, quando vê que alguma coisa não sai direito para ela, começa a procurar sempre desculpas nos outros. E às vezes esses outros são os filhos, às vezes esses outros é o marido, esse outro ou essa outra é a esposa, que não permite que o marido possa se desenvolver, que a mulher possa se desenvolver, ou mesmo o filho, né? Nossa, meus pais não me deixam fazer isso ou aquilo. De fato, quando começamos a reclamar uns dos outros, estamos mostrando nada mais e nada menos do que a mesma atitude que Adão teve lá no Jardim do Éden. Quando Deus perguntou para Adão: Adão, o que você fez? Ele olhou para o lado e jogou a culpa na pessoa que Deus tinha colocado ao seu lado. Em momentos de crise, a nossa percepção humana, entenda, a visão carnal, é muitas vezes começar a olhar para o lado e começar a ver pessoas para quem a gente pode apontar o dedo e sinalar como culpados da nossa incapacidade de sair adiante. Falando um pouco sobre os filhos. Os filhos são frutos de relacionamento familiar. E os filhos, eles percebem quando há uma rixa, quando há briga, discórdias entre os pais. E quando isso acontece, se gera de fato um ambiente muito instável. Esse ambiente instável, quando ele se torna real, o filho perde a segurança. Essa segurança que muitas vezes é o que vai trazer oportunidades para que ele possa se desenvolver como ser humano. Por isso, um menino presta muita atenção, muitas vezes, à maneira que o pai lida com a mãe, ou a maneira que a mãe lida com o pai. E esse ambiente, muitas vezes, de insegurança entre eles, é o que vai tornar o quê? O menino desequilibrado e até também quer agir da mesma maneira que os pais. Gritar quando não consegue alguma coisa, reclamar de tudo que ele tem. Que tipo de exemplos muitas vezes mostramos quando um marido maltrata a sua esposa? Ou que tipo de exemplos mostramos quando uma mãe ou uma mulher começa a reclamar do seu marido e reclama muitas vezes para os filhos? Estou falando assim de forma bem geral, mas isso é o que acaba criando uma certa idiosincrasia, que é o comportamento que nós levamos muitas vezes desde a nossa formação dentro de casa para fora. Coisas que nós devemos ensinar para os nossos filhos, segundo a palavra de Deus. Ao invés de se mostrar uma pessoa egoísta, tenha um caráter amável. Valorize o seu cônjuge, valorize as pessoas que estão ao seu lado. Procure palavras boas, palavras de encorajamento, palavras proferidas educadamente.
precisamos pensar a maneira que nós agimos, ainda mais num tempo de crise como o que nós estamos vivendo hoje. Gentileza no trato uns com os outros, gratidão pelos esforços das pessoas, por mais pequenos que eles sejam, tudo isso tem reflexo no nosso dia a dia, e não só dos adultos, mas também das crianças. Muitas vezes, quando um pai ou uma mãe está muito ocupada e tendo que lidar com uma pressão muito grande, talvez no emprego, talvez mesmo dentro de casa, às vezes, eu falo aqui, não com a experiência tendo filhos, mas com a experiência do que eu já vi muitas vezes, os pais meio que jogam tudo em cima dos filhos. Maltratam os filhos, talvez não com chinelada ou não batendo, mas com o falar, com a maneira de se falar, né? Reclamando dos filhos e muitas vezes tendo pouca paciência. É de fato muito necessário que nós cristãos tenhamos um comportamento exemplar, que tenha um caráter amável, como já falei, e que a gentileza tome conta das nossas vidas, ainda mais em tempos de crise. Muitas das coisas que nós vemos nas ruas é influenciado em grande parte ou na sua maioria pelos ensinamentos que são dados em casa. Tem oportunidades muito boas nas mãos dos pais nesse momento de isolamento. Uma coisa que eu queria refletir com vocês que são pais. Você já parou para pensar que você está tendo uma tremenda oportunidade nesse tempo de isolamento? Aqueles que estão trabalhando em casa, ou que estão tendo mais tempo em casa do que fora, que você está tendo uma tremenda oportunidade de fazer parte do crescimento do seu filho na educação. Educação que muitas vezes a gente até mostra certa preocupação pelo que está sendo ensinado fora de casa. Hoje você está tendo que lidar com o seu filho, talvez do seu lado, enquanto você está trabalhando na empresa. Você está trabalhando no computador e o filho está aí do seu lado e você está tendo a oportunidade de vê-lo crescer, e não só isso, sino também talvez de ajudar nas tarefas da casa. Mas como está sendo esse tempo? Está sendo um tempo de reclamação ou está sendo um tempo como um tempo bom que você está enxergando como uma oportunidade de mostrar exemplos para a vida dele? Os pais estão tendo a oportunidade de cuidar da educação dos filhos, como talvez não se dá há muito tempo. Pais e mães estão podendo cuidar dos filhos e ajudar no desenvolvimento deles muito de perto. Talvez como já não estava sendo possível por conta da correria e dificuldades que se dão no século 21. Educar filhos não é só dizer sim, mas em alguns momentos dizer não. E quantos não os pais estão tendo que falar agora que estão mais tempo com os filhos em casa? O investimento nos relacionamentos próximos que temos são muito necessários, pois estes são alicerces para formar caráter na vida dos integrantes da família. Gente, não estou me referindo só a pais que têm os filhos pequenos, que têm filhos grandes também em casa. E a vocês, filhos maiores, mais velhos, que estão em casa, ou mesmo você adulto que está em casa e tem que prestar conta para alguém. Relacionamentos são oportunidades de formação do seu caráter. Estava lendo esses dias um professor de Harvard. Ele diz o seguinte: ele diz que muito do êxito das pessoas nos empregos e, na verdade, no desenvolvimento da carreira, no cotidiano, o que ajuda não é o quanto a pessoa conhece. Não é o quanto você tem de teoria na sua cabeça que vai ajudar você a se desenvolver no seu trabalho, no seu emprego ou na atividade que você realiza, mas sim a capacidade que você tem de usar essa teoria acompanhada de relacionamentos e inteligência emocional. A capacidade que você tem para se relacionar com pessoas é o que te ajuda de fato a lidar com problemas dentro de uma empresa, dentro do seu trabalho, dentro do seu dia a dia, dentro das reclamações que você irá receber, das cobranças, das pressões. Um caráter formado que você traz muitas vezes de casa é o que ajuda você a se desenvolver como pessoa no seu dia a dia.
De nada adianta você ter uma baita de um título e você não saber se relacionar com pessoas, porque isso não vai te ajudar a crescer em nada. As pessoas vão te odiar, ninguém vai querer trabalhar junto de você, ninguém vai querer estar junto de você, ninguém vai querer compartilhar um tempo contigo. Entenda então a importância dos relacionamentos familiares. Os relacionamentos familiares são um exemplo e eles são um instrumento que constroem o nosso caráter para que a gente possa se desenvolver na nossa vida diária. Não adianta nada um doutorado se você não sabe cuidar sua vida e os seus relacionamentos com pessoas. Um homem muito egoísta, uma pessoa muito ciumenta, uma pessoa irada, raivosa, que não sabe abrir mão, uma pessoa que não sabe ouvir um não. Esse tipo de pessoa, gente, não se dá bem na vida. E onde que nós aprendemos o básico do nosso caráter? Na família. E ainda mais num tempo de crise, onde muitas pressões, temos falado, a pressão está sobre o nosso dia a dia de forma muito mais intensa. E como lidamos com ele? Como estamos lidando em casa? Porque muito do que somos em casa irá se manifestar lá fora logo mais. Porque a gente consegue se mostrar como uma coisa lá fora até certo tempo. Mas logo mais a gente mostra a nossa verdadeira cara. E muitas vezes o que a gente é no fundo do nosso coração é o que somos em casa. O pessoal da nossa casa nos conhece muito bem. A maior necessidade do homem e da mulher nesse tempo de extrema crise e de necessidade não é de um trabalho melhor, não é de um carro melhor, não é de uma casa melhor, mas sim de Deus na sua vida e da sua família. Família, aprender a valorizar a sua família. Deus colocou pessoas ao seu lado e você talvez pense, nossa, que irmão difícil Deus colocou ao meu lado. Sim, mas quantas pessoas parecidas com seu irmão talvez Deus já colocou? Deus colocou um pai que muitas vezes fala não. Então você, filho, vai ter que aprender a lidar com talvez um chefe lá na frente que vai falar não para você. Com uma mãe que fica te cobrando. Então talvez você tenha um chefe ou alguém que vai te cobrar lá na frente. Então você tem que aprender a lidar com isso. Se você tem algum adulto mais velho que acha que sabe muito mais do que você, e você tem que ter uma calma para poder lidar com ele, essa mesma calma talvez você tenha com seu chefe. Que seu chefe você diga, nossa, ele me maltrata, mas ele não sabe de algumas coisas que eu passo. Então, talvez esse tipo de relacionamento que você tem em casa hoje já está sendo uma escola enorme para a sua vida diária e para você lidar com pessoas no lugar onde você se desenvolve. Talvez na escola, talvez no trabalho, talvez lidando com amigos, talvez lidando com pessoas até na igreja. Por esse motivo, eu queria lidar com vocês em Efésios capítulo 5 e falar sobre a vida em comunidade e depois abordar um pouco do tema da família. Sim? Efésios capítulo 5, verso 15. O encorajamento do apóstolo Paulo na carta aos Efésios é para a maneira de viver cristã que nós devemos ter. E isso se aplica, você vai perceber que a todos nós. E ele não faz distinção de ninguém quando ele está fazendo isso. Efésios capítulo 5, verso 15. Ele diz o seguinte, abra sua Bíblia, lá em Efésios 5, 15, diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Gente, interessante que Paulo sempre vai dizer que nós devemos ser sábios. E ser sábio não é especificamente ser inteligente. Sábio é aquela pessoa que sabe aproveitar as oportunidades, que está atento às oportunidades de crescimento. Somos chamados como filhos de Deus ao constante crescimento e santificação. A santificação é justamente o crescimento do crente. É justamente a oportunidade de você ser maduro e de você apresentar rasgos de maturidade
quando os dias são maus. É interessante que Paulo fala, porque os dias são maus. Provações, estamos estudando a carta de Tiago na EBD. Provações, já falamos e foi falado também, que são oportunidades de conhecimento. Não de mostrar alguma coisa para Deus, mas eu falei semana passada que é uma maneira de nós enxergarmos o nosso próprio coração. Com as provações eu enxergo áreas da minha vida que eu preciso mudar. E justamente preciso mudar para poder crescer. Por isso o apóstolo Paulo fala, aproveitem ao máximo as oportunidades que você tem no seu dia a dia. Se você tem oportunidades de pelo menos um relacionamento no seu dia a dia, você está com uma oportunidade tremenda de crescimento. Quantas coisas será que a pessoa que se relaciona com você levanta na sua vida para que você olhe para você mesmo e enxergue coisas que você precisa mudar? Quantas vezes o egoísmo se reflete nas nossas atitudes? Quantas vezes a ira, a raiva toma conta de mim? Quantas vezes a injustiça toma conta de mim quando eu quero me vingar do outro pelo que ele fez, para tentar demonstrar de alguma maneira que eu também tenho direitos. Mas foi de fato o que Cristo nos ensinou? Vamos lá, vamos ver, Efésios 5:21. Quero que você abra sua Bíblia lá, Efésios 5:21. Eu estou lendo na NVI. Vamos ver o que diz esse versículo. Esse versículo diz o seguinte: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Gente, essa palavra sujeitem-se, ela traz um exemplo muito claro do que é e significa o relacionamento do cristão com todas as pessoas. Se sujeitar significa o que, pastor? Se sujeitar, eu tenho que me apegar a ele, tenho que amarrar uma corda aqui. O que é se sujeitar, pastor? Eu não entendo isso aí. Então vamos lá, eu fui procurar o significado. E o dicionário que eu li disse o seguinte: sujeitar-se quer dizer um termo militar grego que significa organizar-se. Organizar-se numa forma militar sobre o comando de um líder. Quer dizer realmente submetam-se, estejam submetidos ou coloquem-se debaixo de alguém. Só que quem é esse alguém? Essa atitude, diz aqui no dicionário, era uma atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidade e levar uma carga. Veja tudo o significado dessa palavra. Primeiro, era um termo militar que significa se submeter, ou seja, estar debaixo de alguém. Mas não estar só debaixo de alguém, sino com atitude voluntária, ceder, cooperar com esta pessoa, assumir responsabilidade e levar uma carga. Interessante que o apóstolo Paulo acrescenta mais uma coisa: uns aos outros. Ou seja, essa atitude voluntária de ceder, cooperar e assumir responsabilidade não tem que acontecer só com o pastor Samuel, sino o pastor Samuel também deve fazer isso com os outros. Em síntese, sabe o que está dizendo Paulo aqui? Procure o bem dos outros. Está vendo que é totalmente contrário ao que o mundo ensina? Os ensinamentos da palavra de Deus não é como o mundo diz. O mundo diz: procure o seu bem-estar, fique bem com você mesmo. A palavra de Deus diz: não, primeiro procure o bem dos outros, submeta-se aos outros, ceda, tenha uma atitude voluntária e responsável de ajudar os outros. E aqui diz: por temor a Cristo, não porque você é bom, mas procure o bem porque Cristo fez isso conosco. Quão difícil é viver para buscar primeiramente o bem dos outros do que o seu próprio. O amor verdadeiro exige abnegação. Este é o verdadeiro significado da vida cristã: abnegação. Eu queria ver um versículo com vocês que nos dá um maior exemplo de abnegação que nós temos na Bíblia, que é Filipenses capítulo 2, verso 5.
até o 8. Filipenses capítulo 2, verso 5 até o 8. O encorajamento de Paulo de novo para nós, no capítulo 2, verso 5 de Filipenses, ele diz: seja a atitude de vocês a mesma que de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O maior exemplo de abnegação que nós temos na Bíblia é o exemplo de Cristo, que sendo Deus, ele não se apegou a ser Deus como para dizer assim: todo mundo deve me servir e fazer o que eu quero, como eu quero, quando eu quero. Sino ao contrário, ele primeiramente se humilhou, assumindo a sua forma humana, sendo extremamente humilde, se humilhou até a posição de servo, onde fez sempre e procurou em todos os aspectos mostrar a abnegação, procurar fazer sempre a vontade do Pai e servir ao próximo. Interessante a oração de Cristo, lá no jardim do Getsemane, que ele diz: se é possível, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, senão a tua. É a oração que ele faz ao Pai. Cristo, sendo Deus, sempre exerceu humildade em todos os aspectos da vida de abnegação. Abnegação quer dizer outrocentrismo, colocar ao outro numa posição principal. Abnegação mútua é uma ordem baseada no exemplo de Cristo, ação caracterizada pelo desprendimento e pelo altruísmo, por procurar o bem do outro, onde superamos as tendências egoístas da nossa personalidade carnal. Ser abnegado é superar as nossas tendências egoístas e procurar de fato o bem do outro. Vamos ver a vida diária. Aqui temos alguns exemplos. Efésios 5, 22. Efésios 5, 22 diz o seguinte: mulheres, até o 24, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, da qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas ao seu marido. A palavra sujeite-se, nós já vimos qual que é o significado. É que a pessoa, a mulher, se coloque mesmo em uma atitude voluntária de querer servir, agradar ao seu marido. A palavra abnegação, eu falei, uma atitude voluntária de ceder, de cooperar, de trabalhar junto, assumir responsabilidades e levar uma carga junto com o marido. Então, quando a palavra diz sujeite-se, não quer dizer mulher só abaixe a cabeça e não fale nada diante do seu marido, sino quer dizer sirva a ele. E servir ele quer dizer também, muitas vezes, quando ele está errado, instruí-lo com amor, com palavras de sabedoria, com palavras de encorajamento. Mas isso deve ser uma ação voluntária, onde a mulher abre mão do seu conforto e ela também se dedica ao bem do seu marido, ou mesmo dos seus filhos. Procure, mulher, procure o bem dos outros antes que o seu mesmo. Mas os maridos não ficam fora. Marido, verso 25, capítulo 5 diz: um pouquinho mais é o peso que Deus traz sobre o homem quando diz: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Diz assim:
Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Da mesma forma, verso 28, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Gente, você pode ler até o 33, mas eu quero resumir aqui numa frase. O amor que o marido deve ter pela sua esposa exige dele um esforço para fazer da sua esposa a melhor pessoa que ela pode ser diante de Deus. Gente, qual foi o esforço que Cristo exerceu sobre a igreja? Para apresentá-la pura, para santificá-la e para lavar a sua vida por meio da palavra. Qual foi o esforço que Cristo fez? Foi um esforço que o levou até a morte. Então, esse mesmo tipo de esforço é o esforço que o homem é chamado a ter com a sua esposa, para fazer dela a melhor pessoa que ela pode ser diante de Deus. Marido, olha que trabalho que o Senhor te deu. Ao invés de você olhar para sua esposa e reclamar dela, você tem que olhar e pensar: eu tenho que fazer dessa mulher, eu tenho que ser uma ferramenta para que essa mulher seja a melhor pessoa que ela pode ser diante de Deus. E Deus quer usar minha vida para isso. Olha como as duas coisas se complementam. A mulher se sujeitando ao homem, e como nós vimos a palavra sujeitar-se significa abnegação, e abnegação quer dizer ceder de forma voluntária a assumir uma responsabilidade junto com o homem e cooperar com ele. Esse é o trabalho da mulher. O trabalho do homem é qual? Fazer da sua esposa a melhor pessoa que ela pode ser diante de Deus. Essas duas coisas se complementam. E se homem e mulher caminhassem em direção a Deus, desde esse ponto de vista, de formar o caráter cristão um no outro, de ter atitudes amáveis, amorosas, de instrução na palavra, como os dois não vão amadurecer e crescer? E não só isso, sino gerar filhos que sejam capazes de enxergar neles exemplos de vida. É o que a palavra de Deus está nos ensinando. Interessante o exemplo que Paulo usa, e eu quero ver o versículo 29. Diz assim, 5:29, além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Homem, você que gosta de malhar, de correr, de pular, de fazer exercício, cuidar seu corpo e se alimentar direitinho, desse jeito é que você tem que cuidar da sua esposa. Do jeito que você se ama, se penteia, sabe, faz a barbinha, coloca desodorante, perfuminho para ficar cheirosão. Desse jeito você tem que cuidar da sua esposa. E que desafio para nós que somos pecadores quando corremos atrás muitas vezes dos nossos próprios interesses. Esse é o mandamento que Deus nos dá. Filhos não ficam fora. Efésios 6:1-3. De fato, nesse tempo é necessário que identifiquemos primeiramente aqueles que fazem parte da nossa família. Aos filhos, que muitas vezes ainda vivem na casa dos pais, que ainda têm os seus pais, os seus parentes mais velhos, talvez pessoas a quem você reverencia e presta conta. Você precisa ter em conta uma coisa: Deus também te deu relacionamentos, os seus pais. Talvez você, filho, ainda não está namorando, ainda não está tendo um relacionamento onde você presta conta para outra pessoa fora da sua casa, mas talvez você tenha alguém em casa. Um pai, um parente mais velho, uma mãe, um tio, uma tia, uma avó. Essas pessoas você deve reverenciar. E entenda que essa palavra reverência, de novo, tem tudo a ver com o que foi reclamado da mulher e que foi reclamado do homem. Uma atitude outrocêntrica, onde você, o filho ou filha, não procura o seu bem-estar, mas presta atenção ao que os mais velhos possam dizer para você. Efésios 6,
1 ao 3, eu queria ler contigo. Filhos, e aqui entra filho solteiro, filho que ainda mora com os pais, filhos que ainda prestam conta para alguém. Entenda, obedeçam os seus pais, aqui pode colocar seus pais ou alguma autoridade que você tem, pois isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe, e este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Gente, o chamado de Deus para os filhos, ou para você que ainda depende de alguém, ou ainda presta conta para alguém na sua vida, é que você se submeta, e de novo essa palavra submeter é sujeitar aos seus pais, porque isso vai trazer longa vida, e não é que vai te dar, sabe, não é um elixir da vida que vai te fazer ficar muito velho e você vai viver até os 900 anos, não tem nada a ver. Mas você se lembra do que eu falei, que os relacionamentos constroem em nós? Eles constroem o nosso caráter. E como você acha, ou que tipo de oportunidades você acha que uma pessoa perde quando ela é irreverente? Qual que é a vontade que nós temos muitas vezes quando vemos uma pessoa que gosta de faltar o respeito para todo mundo? Se uma pessoa não respeita uma autoridade que tem em casa, quanto mais respeitará uma autoridade que está fora, como pode ser a própria polícia? O exemplo e o chamado de respeitar as autoridades não é somente respeitar por respeitar, mas as nossas autoridades, elas colocam ordem na nossa vida. Eu não sei que tipo de ordem seus pais, seus avós, seus tios ou pessoas para que você presta conta traz sobre você. Não sei que tipo de ordem, mas essas ordens com certeza são para direcionar a sua vida e para te colocar num lugar melhor, nunca para alguma coisa pior. Mas se você não respeita essas diretrizes, quanto mais você irá respeitar uma autoridade como a polícia, que te para, por exemplo, na rua. A possibilidade que você, por ser irreverente, leve um tiro da polícia é muito grande. Se você faltar o respeito de um policial, ou mesmo de um bandido na rua, que está com uma arma talvez, e você é uma pessoa desrespeitosa, a possibilidade que a pessoa meta um tiro em você é muito fácil, é muito grande. Então entenda que o princípio colocado da reverência às autoridades é para a gente aprender a ter um caráter submisso, a sermos mansos e não a reclamar de tudo e começar a brigar com todo mundo. Você está solteiro? Isso não deve ser um motivo de tristeza ou de frustração. Muitas pessoas só se sentem completas se elas estão em um relacionamento. Mas o relacionamento mais importante de um cristão é com Cristo. E o tempo de solteirice, não que eu queira que você fique solteiro, você que está solteiro, mas o tempo de solteirice, ele pode ser muito bem aproveitado para você investir no reino de Deus. E se dedicar a um ministério específico, investir no seu desenvolvimento pessoal, talvez fazer um curso, aprender a tocar um instrumento. Deus tem tempo certo para todas as coisas. Até você ter as suas atividades de solteiro também ajudam você a desenvolver caráter, que lá na frente vão se tornar uma melhor pessoa, para talvez logo você que está solteiro formar uma família. Entenda que tudo redunda em relacionamentos. Relacionamentos formam o nosso caráter. Você que está solteiro, confie em Deus e na sua vontade. Ela é boa, agradável e perfeita. E Deus tem o tempo exato para todas as coisas. Lembre-se, Ele tem um melhor para a tua vida. Alguém que é cristão e que vai te ajudar na caminhada com Ele. Deus não quer te dar qualquer pessoa. Mas Deus quer que você também esteja preparado para que você seja uma boa pessoa para aquele ou aquela que está vindo. Então Deus se interessa assim nas nossas vidas.
1 Coríntios 7,32 fala um versículo para os solteiros, né? 1 Coríntios 7,32. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado, aqui a mulher também, não é casado, preocupa-se com as coisas do Senhor e em como agradar ao Senhor. Você que está solteiro ou solteira, preocupe-se em como você pode agradar ao Senhor. E esse processo de agradar ao Senhor, com certeza, irá tornar o seu caráter muito melhor, para quem sabe, quando aquela ou aquele que se aproximar para ter um relacionamento com você chegar, você esteja, vamos dizer assim, maduro para poder servir também essa pessoa. Gente, a família é de fato um dos maiores instrumentos nas mãos de Deus para formar o nosso caráter. Mas o quanto será que nós valorizamos ela, ainda mais nesse tempo de crise? O tempo de crise onde se revela de fato a nossa vida, onde se revela de fato o nosso caráter e áreas que nós precisamos mudar. Olhe para o seu lado, olhe para a pessoa que Deus colocou com você. Seus filhos, sua esposa, seus familiares, sua avó, sua tia. Ou mesmo ligue para alguém e pergunte, talvez, que coisas você acha que eu preciso mudar? Que coisa você tem visto que nesse tempo de crise eu preciso mudar? E soltar um desafio para você. Sente com a sua família e pare para pensar nas coisas que vocês já aprenderam nesse tempo de crise. As coisas que vocês valorizam nesse tempo de crise. Que coisas têm mudado ou Deus tem mudado por meio desse tempo com a família. Às vezes a entender e a enxergar que nós estávamos dando valor para outras coisas e não para o que realmente tem valor. Valorize os seus relacionamentos. Para terminar, o valor da família reside nos relacionamentos que permitem a formação de um caráter e atitudes similares com as de Jesus. De novo, o valor da família reside nos relacionamentos que nos permitem a formação de um caráter e atitudes similares com as de Jesus. Que Deus continue a formar o seu caráter, o caráter de Cristo em você, e ainda por meio das pessoas que Ele colocou do seu lado. Ok? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Amado Deus e Pai, Senhor, quão grande é o desafio que nós temos quando olharmos para a Tua Palavra e quando de fato pensamos no padrão que o Senhor tem estabelecido para a família. E a família, sim, Senhor, tem um grande valor ainda nesse tempo de crise, onde nós precisamos abrir mão, Senhor, do nosso egoísmo, do nosso individualismo, da nossa mentalidade, Senhor, carnal, que quer somente se autossatisfazer. Nos perdoa, Pai, por procurar muitas vezes mais o nosso próprio bem-estar do que o bem-estar das pessoas que o Senhor tem colocado ao nosso redor. Pai, ajuda a cada marido a olhar para sua mulher de fato e ajudar ela, Senhor, a se tornar essa pessoa, ou a melhor pessoa que o Senhor quer que ela seja. E também ajuda a cada mulher, Senhor, casada, Senhor, a se submeter primeiramente a Ti. E vemos que a palavra se submeter de fato, Pai, é ceder de forma voluntária, a cooperar, a servir, a amar e a ajudar com responsabilidade aqueles ou aquele que está do seu lado. Que cada filho, Senhor, possa ter de fato um exemplo de temor ao Senhor quando respeita os seus pais ou qualquer autoridade sobre ele ou sobre ela. Eu peço, Senhor, que Tu nos ajudes a termos exemplos de relacionamento dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, dentro da nossa comunidade, e a mostrarmos o testemunho de Cristo, Senhor, com as nossas vidas. Nos perdoe, Pai, porque muitas vezes nos deixamos levar mais pelas coisas rotineiras desse mundo, que de fato em buscar a santificação, que é o processo de contínuo crescimento e maturidade para o qual Cristo nos salvou. Eu peço, Senhor, que a Tua mão nos guie
no resto dessa semana e nesse mês que está começando, nesse mês da família. Que o Senhor nos ajude a entender o valor da família em tempo de crise, Pai. E que em tudo isso, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a consolação, a comunhão do Divino Espírito Santo esteja conosco hoje e para tudo sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Grande